Fala, brasileiros e brasileiras de todo o Brasil! E o idiota imbeciloide da República meteu essa durante um discurso ontem. Porque é verdade que se nós produzimos alimento demais no planeta Terra, e se nesse país a gente produz alimento demais, e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Calma aí. O Lula está botando a culpa nos obesos da fome. Tem gente comendo demais e por isso que tem gente comendo de menos. A minha pergunta é: será que ele consultou o ministro da Justiça antes de falar essa besteira? Ele, ministro da Justiça, que inclusive ameaçou o pessoal lá da Rádio Guaíba de Porto Alegre de processá-los após eles questionarem o fato de ele ser um comunista obeso. Porque é muita hipocrisia termos um comunista obeso, visto que ele deveria fazer o que o Lula está dizendo, que é dividir aí, pelo menos, a alimentação, um pequeno prato de comida que o cidadão deve comer. Hashtag Lula gordofóbico, hashtag Lula, né, que deve comer muito pouco, afinal de contas ele é um magrinho raquítico, né? E como você pode ver nessa matéria aqui, lagosta e camarões. O almoço de Lula com um cacique do MDB. Lula está percorrendo o Nordeste para afirmar alianças e consolidar palanques regionais na corrida eleitoral de 2022. Isso aqui é uma matéria do ano passado, mostrando como Lula é humilde. Aí você vai ver também a matéria do jantar de não sei quantos anos aí do PT, regado R$20 mil o ingresso. Pelo jeito só tinha gente, né, pouquitos acima do peso lá. E falando sobre as mentiras do Lula, gente do céu, que foi descoberto essa semana é de cair o queixo. Quando a gente pensa, pô, não pode piorar, o cara não pode mentir mais, né? Não tem como. Gente, vocês já se depararam com várias notícias dizendo, o Lula dizendo que mandou cartas, mandou uma moção de paz que estava sendo analisada pela Rússia e pela Ucrânia, que Rússia, aqui ó, tá aqui a matéria, ó, que a Rússia ia analisar o pedido de paz de Lula, que estava analisando, porque o Lula ia acabar com a guerra, tomando uma, duas ou três cervejinhas. Pois é, gente, acontece que os russos negaram que nunca foi mandado nada, desmentiram o molusco na cara dura. Dá uma olhada nessa matéria aqui do antagonista. Plano de paz de Lula para a guerra na Ucrânia não existe. Ó, vamos continuar aqui. Em alguns veículos de imprensa, a reportagem russa foi interpretada como se um documento tivesse sido de fato enviado. Mas, segundo Itamaraty, não há até agora documento algum, nem sequer um esboço. Só existe conversa. Só existe blá blá blá, blá 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 e blá blá blá. Assim como é todo o governo Lula. É só conversa, é só promessa, mas cumprir que é bom nada. É picanha fictícia. A única coisa que não é fictícia nesse governo é corrupção, aumento de impostos, que agora, né, tá todo mundo dizendo que é muito bom pro pobre, né? É bom pro brasileiro, é ótimo, né? E tudo aquilo que é ruim, né, que esse governo vem fazendo. Inclusive, me chama muita atenção, eu fiz até um Reels lá no meu Instagram, e se você puder, me siga lá no Instagram também. Eu fiz um Reels lá falando, né, que a imprensa tá agora defendendo o aumento do preço da gasolina, dizendo que é bom pro meio ambiente, que é bom pro pobre. Eu fico imaginando as matérias de amanhã, né, as pessoas falando, passar fome é bom porque emagrece, né? Ou conheço vida e saúde, conheça os benefícios e as proteínas necessárias de comer o seu animal de estimação. Porque é mais ou menos nesse caminho que o Brasil está seguindo e trilhando. E quando a gente pensa que não pode piorar, surge um deputado do PT, por exemplo, e mete essa daqui, ó. Projeto de Lei 2351 de 2023. O deputado Igor Silva, do PT, para inocentar o furto mínimo até R$ 400. Essa lei baseia-se no princípio da insignificância, onde o autor não comete grave ameaça ou risco à vítima.
Ou seja, se você tiver algo até R$ 400 de valor, vai ser liberado. O cara talvez vai ser preso, vai ir na delegacia, vai assinar um TC ali e vai para casa, inclusive com o teu bem pelo princípio da insignificância. É mole isso, gente. É mole. Aí você pensa, isso aí é loucura. Não vai fazer lugar nenhum. Gente, foi feito num estado dos Estados Unidos e as pessoas estão simplesmente se mandando de lá. As empresas, os supermercados estão fechados. Tem vídeos de pessoas, os jovens simplesmente entram nas lojas, nos departamentos, nas conveniências, pegam literalmente o que querem e vão embora porque sabem que não vai ser preso e nada vai acontecer. E pelo jeito é esse caos aqui, né, que o nosso querido deputado petista tinha que ser, tá querendo no Brasil. E quando a gente fala isso, não, é maluquice da nossa cabeça, mas tá aí. Vai lá e pesquisa. É um projeto-lei, meu querido. Eu tenho um assunto muito importante para falar no final, mas antes eu quero mostrar essa chapuletada que o André Fernandes, deputado lá pelo Ceará, deu no Zeca Dirceu, né? O dólar na cueca lá, lembra? Dá uma olhada aqui. Todos sejam punidos. Inclusive, nós estamos defendendo a tese sem anistia, enquanto alguns estão querendo passar pano para aqueles que tentaram dar um golpe. Deputado Zeca Dirceu, com todo respeito, mas é muita incoerência da sua parte falar e defender um sem anistia, quando, na verdade, o maior beneficiário aí da lei da anistia foi o seu pai, que se não fosse perdoado em 1979, ainda hoje estaria foragido. Mas como não vem ao caso, eu quero falar aqui da CPMI. Se não vem ao nosso caso, pedido você não de deveria CPMI, estar tratando aqui. o CPMI, é uma falta de respeito vem, você apresentar o nome de CPMI, alguém que não está participando do debate. É uma falta de respeito. Sentiu. Então, meu querido, se é sem anistia, o teu pai devia estar sendo procurado até hoje, não é mesmo? Com esses terroristas, né, do PT, essa gente nojenta, né, que agora está tomando conta da política brasileira. Gente, agora um assunto extremamente sério. Eu deixei para o final do vídeo, eu sempre deixo os assuntos mais sérios para o final do vídeo, por motivos de segurança. A gente sabe que essa petezada do cão aí não assiste os vídeos até o final, então eu sempre deixo para o final do vídeo, porque aí a gente sofre menos denúncias e tudo mais. Bom, vocês sabem muito bem o tempo que a gente está vivendo. Tem um vereador ali de Caxias do Sul. Eu digo ali porque eu sou de Erechim, no Rio Grande do Sul, né? Eu sou do norte do estado do Rio Grande do Sul, e Caxias do Sul fica mais, né? Fica lá na região da Serra e tudo mais, perto de Porto Alegre. Gente, eu vou contar a história para vocês e depois vou largar o vídeo do cara. O negócio é o seguinte: tem a colheita da uva, tá? A colheita da uva são vários agricultores que plantam os parreirais de uva e na época da colheita vem muita gente de fora fazer essa colheita da uva. Prestem bem atenção. E dentre essas pessoas de fora, teve uma empresa terceirizada que contratou um pessoal que vinha da Bahia para fazer essa colheita e prometeu para eles salários aí de R$ 3.000 por mês, tá? Pelo menos. Acontece que esse pessoal chegando lá, tinha outros também, mas a grande maioria era o pessoal que vinha da Bahia. Chegando lá, eles estavam em um local totalmente insalubre, que não dá para fazer nem galinheiro, de tão podre que era o local que os caras estavam. Trabalhando das 5 da manhã até as 8 da noite, sem intervalos, tudo já foi apurado pela polícia, Ministério Público e tudo mais. Sem intervalo. E aí, a comida que estavam servindo para ele, essa empresa terceirizada, prestem atenção no que eu vou falar. A comida que estavam servindo para esse pessoal era uma comida que muitas vezes tinha carne estragada e coisa podre. Para eles comer um pouquinho melhor, tinha só um mercadinho ali perto, onde os produtos eram superfaturados, preços absurdos. E para eles comerem, se alimentarem, tinham que acabar comprando ali. Só que, no fim do mês ou das semanas de trabalho ali, eles recebiam, na verdade, geralmente eles estavam devendo o mercado, em vez de receber o salário, ainda estavam em dívida, tá? Porque era tudo muito superfaturado. E aí eles trabalhavam todo esse tempo, só tinha uma folga no sábado, mas eles eram obrigados a assinar na folha que trabalhavam 8 horas por dia e que tinha folga sábado e domingo. Pois bem, alguns tentaram sair desse lugar, só que por causa que estavam com uma tal dívida no mercadinho, diz que apanharam, tomaram choque elétrico e tudo mais. 3 conseguiram fugir, fizeram a denúncia para o Ministério Público e foram lá e pegaram trabalhos análogos à escravidão. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso é o cúmulo, ainda mais nos dias de hoje. Só que vem um vereador, um idiota, um imbecil de Caxias do Sul e falou isso daqui, ó. Prestem muita atenção.
Agora o patrão vai ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Então vamos abrir o olho, povo que me assiste, tá? Quando falam em análogo à escravidão, porque eu conheço bem como é que funciona essa situação. E para concluir, senhor presidente, para concluir, a intenção é trabalhar 10, 15, 20 dias e receber 60. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu quero me atentar a 2 pontos aqui. O primeiro ponto. Nós somos da direita, eu sou de direita. E a direita precisa condenar esse tipo de ato de idiota igual esse daqui. Isso também discorda da questão eleitoral de lá, coisa que eu discordo também, eu acho que o Nordeste vota errado. Isso não significa que você tem que apoiar o trabalho nesses tipos de condições, seja aqui no Sul, seja lá, seja para baiano, seja para argentino, seja para italiano, seja para quem for. Esse cara é um idiota. E eu quero dizer que eu quero do fundo do coração ver o mandato dele cassado por causa disso que ele defendeu aqui. Só que aí tem um outro ponto. E sabe qual que é o outro ponto? 3 empresas que compram vinho daquela região estão sendo acusadas de apoiar isso. E elas já deixaram claro que não apoiam, que o serviço era terceirizado, que eles apenas compram uva de lá. Eles compram a uva, quem faz a colheita é uma empresa terceirizada. E aí a esquerda começou a descer além e boicotar essas marcas. Presta atenção nesse tweet aqui. Marina do MST. Que tal trocar os sucos Aurora, Salton e Garibaldi pelos nossos, da Monte Veneto, que não só não tem trabalho escravo, como já ganharam a medalha de ouro na Wine South America. Sucos de primeiríssima qualidade, com gosto de reforma agrária e democracia. Então, Marina do MST, primeiro que a gente tem que ver que uma coisa, né, é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dizer que, como eu disse, dizer que os caras têm trabalho escravo, por favor, vamos com calma aí. Agora, uma coisa eu tenho certeza, eu não compro nada que venha de terrorista e invasor de terra. Eu não compro nada que venha de criminoso. Tá bom? Então, se da mesma forma querem fazer um boicote ali a essas marcas, e se querem, cada um faz o que quer da vida, eu acho que cada coisa no seu devido lugar, mas eu acho justo também que o brasileiro de bem não compre vinhos dessa marca, sucos, né, e tal, dessa Monte Veneto, né? Afinal de contas, terrorista que invade terra também não merece o nosso respeito. Tá bom, galera? Pessoal, forte abraço, até o próximo vídeo e não esquece de seguir a nossa página.